Graça e paz, glória a Deus, eu louvo a Deus por mais um dia de vida. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade, pela companhia do Espírito Santo para meditar na poderosa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Quinta-feira, 23 de maio de 2024, a leitura bíblica diária de hoje está localizada no livro de 2 Samuel, capítulo é o 12, e o versículos do 7 ao 9. 2 Samuel 12, capítulo 12, 7 ao 9 é o versículo. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Então disse Natã a Davi: Tu és homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Louvado seja Deus, Deus de misericórdia. Davi, rei de Israel, ungido de Deus, tinha tudo do bom e do melhor, tinha o reinado, ele era rei, estava no palácio, tinha subordinados ao seu comando, e mesmo assim, Davi, ele pecou. Davi, ele estava no seu palácio certa vez e viu a mulher Betseba, mulher de um dos seus comandados, chamado Urias, que era um homem de guerra. E naquela época Israel estava sempre em guerra. Davi foi um homem de guerra, mas mesmo assim ele era um ungido, um escolhido de Deus. E Deus deu tudo de bom e de melhor para ele. E Davi, ele cometeu um adultério com esta mulher. Essa mulher traiu seu marido. E Deus enviou o profeta Natã para poder condenar esse pecado. E através dessa ação de pecado cometido por Davi, houve também uma ação de Deus sobre a vida de Davi. Davi, ele foi desonrado pela sua família, desonrado pelos seus súditos, ele foi perseguido pelos seus filhos. Na família de Davi teve guerra, os filhos, eles guerreavam contra o próprio pai, queria matar o próprio pai, e assim, na sua vida familiar, e depois de cometido esse pecado, houve as consequências sobre a vida de Davi, sobre o seu reinado. Isso que o pecado ele causa destruição, ele é abominação aos olhos de Deus, e toda uma ação pecaminosa ela tem uma reação que traz destruição. E nós devemos estar atentos, porque Davi, é melhor nós aprendemos com o erro alheio do que com o nosso. Então nós temos aqui esta ocasião, essa história, este erro de Davi, servo de Deus, mesmo assim ele cometeu este pecado, mas a Bíblia nos diz: aquele que pensa que está de pé, vigiar para não cair. Então nós temos que estar em constante vigilância, clamar sempre a misericórdia, o amor de Deus sobre nossas vidas, para que a gente venha estar sempre na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas enganoso é o coração do homem. Não podemos confiar em nós mesmos, temos que confiar em Deus. Temos que sempre procurar o nosso auxílio, bem socorro na angústia, que é o nosso Deus. Se nós clamarmos, se nós buscarmos a Deus, o Senhor ele vai nos atender. Nós temos que clamar a Deus, estar em constante comunhão e oração, para que a gente não venha cair no pecado. Porque o pecado, a princípio, ele é um prato delicioso, mas depois ele é uma bebida, é um absinto, uma bebida amarga. Por isso nós precisamos louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua misericórdia, por Deus ter nos escolhido, pelo Senhor nos repreender com a sua palavra. O Senhor nos julga e nos repreende para que nós não sejamos condenados com o mundo. Deus é um Deus de misericórdia, pecamos, erramos,
dobre o nosso joelho, vamos pedir perdão para Deus, pedir uma orientação do Espírito Santo, pedir força para Deus, para a gente não voltar a cair no mesmo pecado, mas é um desafio. E o Senhor, Ele está disposto a nos ajudar. Se nós confiarmos nele, se nós tivermos fé e crer que nós temos a ação do Espírito Santo atuante em nossas vidas, nós vamos vencer o pecado. Nós temos condições, porque Deus é o nosso ajudador. E com a ajuda de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós venceremos o pecado para a honra e para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando dos altos céus, hoje e sempre.